Fala galerinha, estamos aí para o nosso vídeo, alguns termos, estratégias operacionais, coisas que você tem que saber, coisas técnicas das opções binárias. Pegue papel, pegue caneta, que eu tenho certeza que vai ser uma aula muito produtiva para você. Se você quer tanta consistência, então dê o seu melhor. Estou aqui para te passar conhecimento e você deve fazer a sua parte. Antes de eu te mostrar algumas estratégias operacionais, quero te lembrar uma coisa. Se você está querendo obter a consistência, entenda que você não pode simplesmente sair atirando para todos os lados. Você deve se resolver. Qual estratégia você acredita que se alinha melhor com o seu perfil? Com qual você se sente mais confortável em aplicar? Uma estratégia probabilística? Uma estratégia gráfica? Uma estratégia técnica? Você deve entender qual você está disposto a aplicar todos os dias, que você tem certeza que você vai dar o seu melhor para sempre melhorar em cima dessa estratégia. Não aplique todas as estratégias ao mesmo tempo. Quer apenas suporte e resistência? Fique apenas em suporte e resistência, fique bom e profissional em cima de suporte e resistência. Só então para você pensar em outra estratégia. A longo prazo, a ideia é que você seja um trader completo. O que é um trader completo? Um trader completo é aquele trader que ganha dinheiro, independente da movimentação do mercado, ele entende quais são os padrões, o que ele pode utilizar, ele sabe analisar um bom gráfico, ele consegue fazer uma boa leitura de gráfico, e isso traz para ele bons resultados ao final do mês. Então, essa é a primeira dica que eu deixo para vocês. Antes de eu apresentar uma estratégia operacional, entenda que você deve sim analisar qual estratégia você melhor se identifica. E só então você aplicar nessa estratégia até que você fique bom. Tá? Então a primeira estratégia que eu quero trazer para vocês, ela faz parte de análise gráfica. O que é análise gráfica, Luan? Análise gráfica é quando você utiliza um determinado gráfico, independente da paridade de moeda, mas que você determina dentro desse gráfico padrões. Padrões esses que se repetem no passado do gráfico e no futuro você consegue identificar uma possibilidade, ou seja, uma oportunidade de entrada, uma oportunidade de ganho. E aí você entra a favor daquela análise gráfica, daquilo que você tem de conhecimento, de tese, enfim. E você entra acreditando que o gráfico vai para uma determinada direção por conta daquele padrão gráfico que você encontrou no passado, aquele padrão gráfico que você conhece, que está sendo respeitado e que você simplesmente tem que entrar a favor dele. Vou explicar para vocês algumas análises gráficas que melhor funcionam. Entenda que elas não funcionam 100%, mas tem uma taxa de acerto muito alta. Estamos falando aí cerca de 70%, 87%, 85% de acerto. Então não é sempre que você vai acertar. Por isso que depois iremos falar sobre gerenciamento, que também é uma estratégia, uma técnica que você tem que aplicar. Porque às vezes você perde, mas aí você ganha, perde, e isso faz parte quando você está operando. Você não pode entrar com seu capital total. Por isso que a ideia é que você entre com uma parcela pequena do seu capital. Então, iremos falar sobre análise gráfica. Eu sou profissional, tá? E entendo muito bem do time frame de M1. O que é o time frame de M1, Luan? M1 é basicamente o tempo que você deixa para a movimentação de cada vela. Nós utilizamos as velas, né, que basicamente dá o nome de candlestick. É um gráfico onde, através das velas, existem formatos, como posso dizer, desenhos, né, padrões. A gente consegue identificar desenhos no gráfico através dessas candles, que são as velas. Para quem não conhece, ela é assim, ó. Isso aqui, um exemplo, é uma vela vermelha, tá? Ela tem esse formato. Eu opero em M1. O que é operar em M1? É quando eu utilizo 1 minuto para cada vela. Essa vela, lá dentro do gráfico, né, o exemplo, o gráfico de linha, né? O gráfico de linha é aquele gráfico assim. O gráfico ele se movimenta 1 minuto, certo? 1 minuto aqui. Ou seja, essa vela ela demorou 1 minuto para se formar. E ela pode nos entregar um padrão, porque ela é um desenho. O formato dela nos diz alguma coisa. Através da junção de várias candlesticks, ou seja, da junção de várias velas, conseguimos chegar a padrões gráficos. Vou explicar melhor para vocês, olha só. Iremos utilizar análise gráfica. Análise gráfica podemos dar o nome de Price Action. Olha só, Price Action. O que é o Price Action? Price Action é basicamente a ação do preço. Então utilizamos o movimento do gráfico, ou seja, a ação do preço, para nós poder encontrar boas oportunidades de entrada. Ou seja, para a gente poder encontrar padrões gráficos. Através do quê? Dessas candles, dessas velas. Então, a cada 1 minuto se forma uma vela. E conforme ela vai se formando, nós podemos encontrar boas oportunidades de entrada.
Através do quê? Através desse formato. O formato, ele te diz alguma coisa. Por isso que o trader profissional, ele abre um gráfico e ele faz análise daquele gráfico no olho e ele consegue entender qual estratégia ele vai utilizar para aquele dia. Porque o gráfico, ele é cíclico. Ele muda todo ano, ele muda todo mês, ele muda toda semana, todo dia, toda hora e a cada minuto. O gráfico, ele tende a mudar. Ele não é nada regrado, nada certo. Ele não tem uma movimentação padronizada. Muito pelo contrário, o gráfico, ele é cíclico, ou seja, ele troca, o mercado, ele troca seu ciclo a cada tempo. Um minuto, uma semana, uma hora, um mês, um ano. E para cada movimento, para cada time frame, você deve encontrar qual a melhor estratégia que você pode aplicar. Por que, Lu, encontrar a melhor estratégia? Porque se você acha a melhor estratégia, logo você acha a melhor forma de você o quê? Ter a oportunidade. Se tem oportunidade, tem dinheiro no bolso. Então por isso que, para você ser trader profissional, você vai ter que se desapegar do quê? Do pensamento de eu apliquei suporte e resistência, mas não funcionou. Não é que não funcionou. Talvez esse ciclo que está acontecendo aquele determinado tempo não está funcionando. Porém, às vezes o gráfico ele volta para aquele mesmo preço, para aquela mesma taxa de preço e respeita. Mas por que atrás não respeitou e aqui respeitou? Justamente porque o gráfico ele é imprevisível. E aquele momento respeitou porque era para respeitar. A gente falando assim, parece que estamos falando sobre algo que é controlado, mas não é bem assim. O gráfico, ele lida com N fatores para dar suas movimentações. Você esperar que sempre respeite o que eu vou explicar para vocês, é basicamente você estar se enganando, porque isso não vai acontecer. Essas estratégias, elas funcionam a maior parte do tempo. Quanto mais se você aplicar toda vez que acontecer, você vai ver que você vai ter um acerto de 87%. Porque elas quase sempre funcionam. Mais funciona do que não funciona. Então não espere que seja sempre que você aplicar que a estratégia vai funcionar. Porque não é bem assim. Estamos falando de um gráfico que ele lida com N fatores para tornar os seus movimentos, para existir os seus padrões. Existem N fatores, tem bancos, tem corporações, grandes empresas, big players, traders operando. Então, são vários fatores que fazem essa movimentação. Não é algo padrão, não é algo matemático. Como eu já disse para vocês, 4 mais 4 é 8. Não, cada dia é uma movimentação. Cada dia o gráfico ele se comporta de uma maneira. E você deve, o seu único trabalho, a sua única missão sendo trader é encontrar o que o gráfico tem para te dizer. E como que você pode fazer isso? Simplesmente treinando a sua leitura com o gráfico. Mas Luan, eu não sei ler um gráfico. É claro, se eu falar para você, leia 8 livros por mês. Aí, beleza, você vai começar a ler. Concorda comigo que com a prática a longo prazo, você vai conseguir ter uma maior facilidade nessa leitura? Sim, por quê? Porque você praticou, porque você treinou, porque você desenvolveu a leitura. No começo vai ser muito difícil. Duvido que você leia um livro por mês. Tudo no começo é difícil. O que você deve fazer é simplesmente todos os dias abrir o gráfico, praticar a leitura, entender, olha, aqui tem uma zona disso, o gráfico ele subiu porque ele bateu aqui existe um padrão assim, assim, assado. E a longo prazo, você vai desenvolvendo a leitura com o gráfico. E é assim que você começa a se tornar um grande profissional. Vamos lá, pra gente poder resumir. Antes de eu iniciar explicando pra vocês estratégias, gráficas, estratégias de price action, que é o que eu vim ensinar pra vocês, eu preciso abrir a mente de vocês e preparar pra receber essas estratégias. Um dos primeiros pontos que você tem que entender é que análise gráfica é analisar um gráfico. Price action, ação do preço. É a mesma coisa. Você fala assim, eu opero price action, é a mesma coisa que você falar, eu opero análise gráfica. Por quê? Porque você aproveita a ação do preço dentro do gráfico, ou seja, é a mesma coisa. Você analisa o preço se movimentando, você analisa o gráfico, ou seja, é o preço se movimentando, então é a mesma coisa. Vou ensinar para você estratégias em M1. Você pode utilizar em M5, M15, M30, porque ela também funciona. São padrões do mercado. Tá? Iremos utilizar para analisar, não é o gráfico de linha, não é o gráfico de barra, é simplesmente o gráfico de vela. Tá? E através desse gráfico de vela, ele sai um desenho. Esse desenho, com a soma de várias velas, devido à movimentação do mercado, podemos encontrar padrões gráficos que nos dão oportunidades de ganho, que é dinheiro no bolso. Só que antes de você aplicar essas estratégias, a primeira coisa que você deve fazer é escolher uma e ficar profissional nessa estratégia. Primeira coisa, escolhe uma e fica profissional nela, fica muito bom nela. Porque são estratégias básicas, só que se você aplicar da forma correta, se você de fato insistir em ficar bom nela, cara, são
assim, muito, mas muito assertivas. Outra coisa que você vai ter que fazer, analisar o gráfico, leitura de gráfico, coisa que você aprende com o tempo. Não é da noite pro dia, não é coisa rápida, não é mágico, não tem como eu simplesmente te falar, você tem que fazer. Fazer leitura em gráfico não é algo fácil, mas não é algo impossível. É algo que você precisa de se dedicar, dar o seu melhor para praticar essas suas leituras, entender o que o gráfico tem para te dizer e aplicar a estratégia correta para aquele dia. Mas Luan, e se eu estiver simplesmente estudando apenas suporte e resistência? O que eu faço, já que hoje o gráfico não tá bom para suporte e resistência? Aquele dia você não opera. Mas Luan, eu analisei que pullback está funcionando, mas você está ficando bom em pullback? Como que está o seu estudo dentro do pullback? Você tem um breve conhecimento? Isso não é válido. Aquele dia não é um dia de operar. E aí, quando você ficar bom em suporte e resistência, você parte pro pullback, estuda ele, fica bom nele, e depois você tem duas estratégias: pullback, suporte e resistência. E aí você vai mesclando, até um dia você poder mudar uma estratégia. Você pode ir simplesmente operar probabilidade, análise gráfica com fundamentalista e por aí vai. Então, é tempo, é de forma gradativa que as coisas acontecem, é estudo, é força de vontade, por isso que eu falo, não depende do curso, não depende de mim, depende de você, da sua vontade, da sua dedicação, da sua persistência, do seu comprometimento. Vamos lá dar o seu melhor. A primeira coisa que você deve fazer é entender qual estratégia você melhor se identifica. Estudar muito o gráfico, porque você aprende o quê? Você desenvolve a leitura de gráfico. E você conseguir encaixar tudo isso que eu estou te dizendo, toda essa visão, é impossível que os resultados não venham. Então, olha só, vamos conhecer primeiro, em análise gráfica, o famoso suporte e resistência. Famoso suporte e resistência. O que é o famoso suporte e resistência? Eu costumo dizer que suporte e resistência é uma briga de touro e urso. Para quem não sabe, touro e urso são dois símbolos do mercado financeiro, né? O touro, basicamente, quando ele vai atacar, ele pega de baixo para cima. Então o touro, ele significa alta. O urso, quando ele vai atacar, ele pega de cima para baixo. Simboliza a baixa do mercado, queda. Tá? Olha só, vamos supor que de um lado temos aqui a equipe vermelha e do outro lado temos a equipe verde. Olha só, existe aqui um cabo de guerra e eles estão disputando quem ganha. Só que o lado vermelho e o lado verde têm a mesma força. O que acontece é o seguinte: eles começam a puxar, o vermelho anda um pouquinho para lá, depois o verde anda um pouquinho para cá, depois o vermelho anda um pouquinho para lá, o verde um pouquinho para cá. Ou seja, quando um lado cansa, o outro ganha, quando o outro cansa, o outro ganha. Então fica nesse jogo, né? De puxa um pouquinho, vai um pouquinho, vem um pouquinho, vai um pouquinho. Isso acontece justamente porque os dois lados têm a mesma força. Então nenhum vai ganhar, nenhum lado vai ganhar. Os dois vão ficar o quê? Empatado. Os dois vão ficar em uma briga. E é a briga que eu falo de touro e urso. Ou seja, vermelho e verde, tá? Concorda comigo que essa briga, ela fica mais ou menos assim, se a gente fosse colocar em um gráfico? Olha só, vermelho começa a ganhar, aí cansa, aí verde vem ganhando, aí cansa, aí vermelho, aí verde, aí vermelho, verde. É aqui que eu quero chegar com vocês. O que se formou aqui? Formou ondas, certo? Essas ondas, podemos dar nome para as duas extremidades dessas ondas, tá? A parte de baixo, suporte. Quando falamos em suporte, o que você pensa? Onde você coloca um suporte? Suporte para qualquer coisa, onde você coloca? Não é embaixo? Suporte de televisão fica onde? Na parte de baixo, beleza? Então suporte é sempre embaixo. E na outra extremidade, damos o nome de resistência. Onde fica a resistência do seu banheiro? Não é na parte de cima? Resistência. Olha, para você nunca mais esquecer. Suporte e resistência. Suporte, baixo, resistência, cima. Suporte, onde você coloca as coisas, resistência, pensa no banheiro lá, resistência do chuveiro, fica na parte de cima, tá? Como eu disse pra vocês, formou o quê? Um gráfico aqui. Só que você percebeu que o gráfico encosta aqui e volta, encosta aqui e volta, encosta aqui e volta, encosta aqui e volta, encosta aqui e volta. Por que isso acontece? Justamente porque ambos os lados têm a mesma força. Quando um lado começa a ganhar, o outro lado puxa com mais força. Quando o outro lado começa a ganhar, o outro lado puxa e vice-versa. Quando vamos para um gráfico, tá? E a gente estamos falando de preço, estamos falando de opções binárias, fora que estamos falando de preço. Podemos colocar um preço aqui nesse nosso gráfico aqui de força. Olha só. Vamos colocar aqui R$2 e vamos colocar aqui 8. O que isso significa? Significa que o preço, ele tem de vir até 2,
Quando ele chega em 2, ele sobe para 8. E vai para 2 e vem para 8. E ele não consegue o quê? Romper esses valores. Já que ele está trabalhando de forma congestionada, ou seja, o gráfico está ficando cansado. O gráfico ele está ficando exausto. Chamamos isso daqui de suporte e resistência. O que você consegue entender disso? Você consegue entender que essa zona é uma boa zona para quê? Para você acreditar numa alta. Por quê? Concorda comigo que quando chegar aqui, o gráfico tende a subir? Olha só, quando chegar no valor de 2, o gráfico sobe e no valor de 8 ele desce. Quando chega aqui, você pode o quê? Acreditar numa queda, porque ele vai cair. Aqui, numa alta, porque ele vai subir. Aqui, numa queda, porque ele vai cair. Aqui, numa alta, porque ele vai subir. E por aí vai. Então, a ideia é explicar para vocês o que é o suporte e resistência. É basicamente a briga de touro e urso. Suporte e resistência é quando o gráfico está congestionado. Então, o gráfico ele vem com as suas movimentações e por um determinado período de tempo ele tende a fazer isso aqui e depois ele volta. Isso daqui nós chamamos de suporte e resistência. Mas Luan, onde eu entro em um suporte e resistência? É onde eu vou deixar a dica para vocês. O primeiro toque de um suporte e resistência nós chamamos de marcação. O segundo toque de um suporte e resistência nós chamamos de confirmação. E o terceiro toque é o toque de entrada. Isso, galera, tanto para resistência como para o suporte. Então, o que você vai fazer? Você vai aguardar o primeiro toque, que é o toque de marcação. Então, você não sabe onde que vai marcar, beleza. O segundo toque, ele geralmente vai lá e vai voltar, e vai fazer uma quina. Vão ficar duas quinas para você no gráfico. Aí você faz a marcação. Por quê? Aqui é o primeiro ponto, é a marcação, primeiro ponto. A primeira marcação do quê? Dessa resistência. A segunda é a confirmação que sim, ele existe uma resistência. E a terceira é o ponto exato de entrada. Luan, eu posso entrar no 2? Pode entrar no 2. Luan, posso entrar... porém não é tão certeiro, porque o 2 ainda não é uma coisa segura de que essa zona, essa taxa vai ser respeitada. Por isso que o 3 é sempre o toque de entrada. Luan, e o 4, o 5, o 6 toque? Cara, quanto mais toque tiver, maior a chance do quê? De um rompimento. Então, primeiro toque marcação, segundo toque confirmação, terceiro toque entrada. E aqui eu apresento para vocês o suporte e resistência. Isso existe no gráfico, não de forma com linhas, mas sim com velas, mais ou menos assim. Vou fazer aqui, mas geralmente tem velas vermelhas e verde intercaladas. Olha só, mais ou menos assim no gráfico. Olha só, isso daqui é um suporte e resistência, ó. Suporte e resistência. Olha só as velinhas de alta, as velinhas de queda. Aqui temos o suporte, aqui temos a resistência. O gráfico está o quê? Lateralizado. Um gráfico lateralizado é quando esse gráfico anda de lado, que é o que está acontecendo aqui, suporte e resistência, tá? É muito simples, galera. Luan, sempre funciona essa estratégia? Óbvio que não. Muitas vezes rompe, muitas vezes você vai ter um delay, você vai entrar errado. Então, suporte e resistência é basicamente isso. Ele é muito simples, são estratégias simples, mas que funcionam muito bem, tá? Estratégias simples que funcionam muito bem. Agora, vamos conhecer o famoso pullback. Olha só, vocês vão conhecer agora pullback, tá? O que é o pullback? O pullback é basicamente isso daqui, olha só. Eu sempre represento o gráfico em gráfico de linha para não ter que ficar fazendo as velas. Mas com as velas fica mais ou menos isso mesmo, tá? Quer dizer, fica assim, o movimento é esse. O que é o pullback? O pullback é o seguinte, o que nós temos aqui do que acabamos de aprender? Uma zona de suporte, só, zona de suporte. Um toque, dois toques, três toques. No quarto toque, o que aconteceu? Rompeu, ó, rompimento. Rompimento indicando uma direção. Lembra que eu falei para vocês que suporte e resistência é basicamente uma lateralização, uma exaustão? É quando o gráfico não tem força para romper um determinado preço, ele se mantém dentro daquele preço, visando o meio, né? Porque ele bate aqui, volta para o meio, vai para cima, bate aqui, volta para o meio, vai para baixo. Basicamente, o suporte e resistência é uma exaustão. É a falta de força do gráfico de romper determinadas taxas. Nesse caso, damos o nome de suporte e resistência. Então, quando existe um rompimento, existe uma grande chance de acontecer uma tendência. Olha só, rompeu o meu suporte. Rompeu o meu suporte, retração. Retraiu, o que era suporte não é mais suporte. O que está em cima que eu acabei de te ensinar? Suporte, resistência. Então, se rompe o suporte, ele já não tem mais o nome de suporte. Quando volta, isso daqui se chama resistência. O que acontece com a resistência? O gráfico bate e volta. Olha só, bateu, voltou.
Isso daqui se chama pullback. Esse movimento é o famoso pullback. Rompimento de uma zona de suporte ou resistência, retração para aquela zona, trocando, né? Se for resistência vira suporte, se for suporte vira resistência, porque aqui no caso, um exemplo, rompeu esse suporte, o suporte tudo fica embaixo, e foi para cima, para aquela mesma zona de marcação, que é respeitado aqui, aqui e aqui. E ele respeitou aqui também. Por quê? Porque essa taxa de preço de R$2 está sendo respeitada. Encostou nessa zona, o que era suporte já não é mais, vira resistência, porque está em cima. Virou resistência. Bem aqui, galera, olha só. Bem aqui é a sua venda. Tá? Aqui é onde você entra vendido. Por quê? Agora o gráfico ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai iniciar uma tendência de queda. Porque aqui ele se manteve exausto. O gráfico ele não vai ficar exausto pro resto da vida. Uma hora ele rompe. E quando ele rompe, ele tende a fazer o quê? O pullback, que é o rompimento, retração e continuidade da direção do rompimento. Se rompeu um suporte, qual que é a direção? Queda. Se rompe uma resistência, qual que é a direção? Alta. Então, rompe o suporte, tendência de queda, rompe uma resistência, tendência de alta. Mas onde você faz a entrada? Exatamente aqui, tá? Exatamente aqui. Que é quando o gráfico retorna para aquela zona que era suporte, não é mais, vira resistência. E aí aqui você faz uma entrada do quê? O que você acha? Numa resistência você vende. Aqui você vende, olha só. E aí o gráfico tende a cair. Luan, sempre vai funcionar? Óbvio que não, como eu já disse para vocês. Mas a chance é que sempre, assim, a maioria das vezes funcione. Não tô falando isso porque é o Luan. Tô falando isso porque existe faz muito tempo, são estratégias de longa data. E não só isso, como são estratégias muito utilizadas por grandes traders, assim como eu, e que funcionam muito, básicas, porém que funcionam muito. Eu utilizo isso aqui até hoje. Eu ganho muita grana com isso aqui até hoje. Então olha só, e se for uma resistência? Como que funciona isso? Se for uma resistência, olha só. Ó, um toque, 2 toques, 3 toques, rompeu. Indicou uma direção. Você sabe que vai iniciar uma tendência de alta. Ó, retração. O que você faz aqui? Compra. Porque o gráfico tende a subir. Olha só, compra. Tá? Por que você compra aqui? Porque rompeu uma resistência. Indicou uma direção de alta. Retração. Retração encostou no que era resistência, vira o quê? Tá na parte de baixo. Vira suporte. Suporte, o que você faz no suporte? Você compra. Vai iniciar uma alta aqui. Tá? Vou ensinar uma coisa para vocês. Em tendência de alta, você só compra. Em tendência de queda, você só vende. Aqui está iniciando uma tendência de queda. Não tem onde você comprar aqui. Existem estratégias mais profissionais, estratégias mais refinadas, mais técnicas, que sim, você pode comprar numa retração e você pode vender nessa outra retração desse pullback. Mas só tô te avisando, não que você tenha que entender o que eu tô falando. Se não entendeu, ok. Se entendeu, ok também. Tem operações para a mesma vela que eu ensino lá no YouTube. Mas isso não vem ao caso. O importante é que você saiba aplicar o básico. O básico é o que funciona. Funciona muito bem, inclusive. Se você não sabe aplicar o básico, dificilmente você vai aplicar estratégias mais refinadas, tá? Agora, iremos conhecer as tão famosas tendências. Olha só, as tão famosas tendências. Como operar em tendência? Lembra que eu falei para você, rompeu um suporte, uma resistência, inicia uma tendência? Uma tendência, ela é dada por uma característica de padrão de movimentação, que é o famoso ABC, tá? Ó, ABC, certo? Então, esse ABC, ele consegue nos dar uma tendência, onde o A é uma pernada de impulsão, tá? Ó, impulsão. O B é basicamente uma retração. E o C é uma continuação, tá? Então, quando nós temos uma sequência de ABC, existe uma tendência. Olha só. ABC. 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 O A é uma pernada de impulsão. O B é uma retração. O tamanho da pernada B é metade de uma pernada A.
E aí vem a pernada C, que é uma continuação. Porém, essa continuação desse formato de tendência, porém ele pode voltar para baixo ou lateralizar. Essa pernada C só vai ser uma pernada A novamente, ó, lembra que eu falei, ó, ABC, aí novamente ABC, só vai ser uma pernada A novamente se formar uma B, 50% da pernada A, que no caso é uma C. É complicadinho de entender, mas volta o vídeo que vocês vão entender. E dá uma continuação aqui. Então, ó, ABC, ABC, entenderam? Ó, ABC, continuou. Aí formou uma B, significa que essa já não é C, ela é uma A. E olha só, vem uma C. Formou uma B, significa que essa não é C, ela é uma A. E aí formou. Agora, se tiver uma queda aqui, aí ABC finalizou aqui, tá? Então, uma tendência é dada por ABC, ABC. E aí, nós conhecemos, né? Olha só, vou fazer outra tendência aqui. Nós conhecemos essa tendência de alta, tá? E existem as LTA. Por quê? Nós conseguimos marcar linhas nessa tendência. Então, linha de tendência de alta. E essa daqui é uma tendência de baixa, que é conhecida como LTB, que é uma linha, né? Você consegue marcar uma linha de tendência de baixa. Por que existem as tendências? A tendência ela existe para ela indicar uma possível alta ou queda de um gráfico, tá? Então, se o gráfico hoje pela manhã estava em R$3 e ao final da tarde ele está em 8, isso não significa que ele subiu assim, olha só. Não, o gráfico não sobe reto, ele subiu exatamente assim. Olha só. Isso daqui se chama alta correção, alta correção, alta correção, alta... Ou seja, ele tende a corrigir aquele preço. Ele sobe e corrige um pouquinho, sobe e corrige um pouquinho. Ele não sobe de uma vez, ele sobe e corrige um pouquinho. Através desse padrão, nós podemos encontrar oportunidades de entrada, tá? E eu já vou explicar para vocês onde tem essas oportunidades de entrada. Olha só, temos aqui uma tendência de queda, tá? Olha só, uma tendência de queda. Temos aqui uma linha. Concorda comigo que essa zona aqui, olha só, quando bate aqui e volta, isso aqui a gente damos o nome de suporte? O que é isso aqui? Não é um rompimento? Retração, olha onde bateu. O que era suporte vira resistência. O que você faz aqui? Venda. Ó. Venda, tá? Você vende nessa área. É o que? Isso daqui é um pullback em tendência, tá? Numa tendência de alta também isso acontece. Olha só, vou fazer outra aqui. Olha aqui do lado, hein? Presta atenção aqui que não tá cabendo muito aqui, mas vamos lá. Olha só. Ó, A, B, C, e aí vai, ó. Aqui, ó. Marca aqui, tá? É reto, tá, galera? Que aqui ficou meio torto, mas beleza. O que é aqui? Resistência. Ó, rompeu, indicou uma direção. Lembra? A mesma coisa de rompimento de suporte e resistência. O pullback, ele também está adicionado nas tendências, não só em rompimentos de suporte e resistência. Então, indicou uma direção, certo? Retração. O que era resistência vira suporte. Encostou, você faz o que aqui? Compra. Tendência de alta, você compra. Tendência de baixa, você vende. Outras formas de você entrar em tendência. Olha só, vamos lá. Outra forma de você entrar em tendência, olha só. Lembra que eu falei para você que existe uma LTA aqui? Linha de tendência de alta? Outra forma de você entrar em tendência. Um pouquinho mais vamos falar assim, um pouco mais técnico. Marquei essa linha de tendência de alta em uma resistência, porque está em cima. Uma linha de tendência de baixa em um suporte. Não necessariamente um suporte e resistência anda apenas assim. Claro que quando ele anda lateralizado, é de fato o suporte e resistência, porque ele está dentro de um preço. Mas podemos chamar isso daqui de linha de tendência de alta com suporte, linha de tendência de alta com resistência. Porque está mudando o preço, mas está respeitando o quê? Essa alta aqui. Isso existe em um gráfico. É algo muito assertivo também. Concorda comigo que toda vez que o gráfico bate nesses pontinhos preto, ele volta? E toda vez que ele bate aqui, ele volta também? Ou seja, toda vez que ele bater na sua linha de resistência, o que você faz? Você vende. Toda vez não, né? Uma dica que eu vou dar para vocês, não fiquem operando de forma excessiva, né? Operando o dia todo.
dando entrada a todo momento. Não, analisem, entenda, errou, entenda o erro, gravem a tela de vocês, entendam por que errou ali, o que aconteceu, por que não voltou, por que não respeitou, isso é muito importante, tá? Então, olha só, vendeu, ó, aqui também dá uma venda, aqui também, compra, aqui também dá uma compra, e aqui também daria uma compra. Claro que você não vai entrar em tudo, você tem que escolher o melhor ponto de entrada, porque pode existir um negócio que se chama rompimento. O rompimento, sim, é uma grande certeza de que o gráfico vai fazer uma movimentação, nem sempre, mas possivelmente ele vai fazer um pullback. Olha só o que ele rompeu. Ele rompeu a linha de tendência de alta com a resistência. Olha só, rompeu. Então, rompeu a nossa resistência nessa linha de tendência de alta, voltou, suporte é pullback, certo? Porém, o que mais acontece, na verdade, é isso daqui, ó. Numa linha de tendência de alta, ele rompeu o nosso suporte. Isso aqui é o que mais acontece. Rompeu o nosso suporte. Então, rompeu o suporte indica o quê? Uma direção. Concorda que aqui está numa tendência de alta? Ele vai iniciar uma tendência de queda. Olha só, ele vai bater aqui, ó, suporte, que era suporte, vira resistência, porque está na parte de cima, como eu já expliquei para vocês. E o gráfico vai respeitar essa e vai, ó, trocar a direção. E agora é tendência de... linha de tendência de baixa, tá? Então, estava numa linha tendência de alta, foi para uma linha tendência de baixa. Ou seja, trocou a direção, concorda comigo? Trocou a tendência. Então, isso também acontece numa linha de tendência de baixa, olha só. Temos aqui uma linha de tendência de baixa. Aí ele rompe, tá? Isso aqui acontece muito. Rompe o quê? A resistência dessa tendência de baixa, ó, LTB. Ele rompe a resistência da linha de tendência de baixa. Aí aqui era o que? Uma resistência. Ele volta, pega o que? O suporte. E aí o que ele tende a fazer? Trocar a direção do gráfico. Então, se estava numa tendência de queda, ele tende a ir para uma tendência de alta. Olha só, galera, muita informação, muitas dicas, muito conhecimento, coisa de qualidade, coisa que funciona, coisas que eu aplico, coisas que a maioria das pessoas e traders profissionais aplicam e que funcionam muito bem. Isso daqui é questão de você estudar. Pega um caderno, papel, caneta, vocês nunca vão ver um trader bobalhão, um trader que não conhece o básico. Não existe um trader que não conheça o básico, um trader bobalhão, um trader pateta. Não existe. Se você quer se tornar um trader profissional, você tem que fazer pelo menos o básico. O básico é o mínimo. É o que você deve fazer, o mínimo. Então, estudem, papel, caneta, nota, entende onde você errou, grava suas operações, dê o seu melhor, porque eu tenho certeza que vai ser muito válido tudo isso na sua vida, tá? Então, falamos já de suporte e resistência, falamos de pullback, falamos de tendência, e agora vou passar para vocês uma estratégia, tá? Uma estratégia, que é uma estratégia maravilhosa, uma das melhores que tem, tá? Olha só, M15, M5 e M1. Olha só, prestem atenção. Você vai colocar o gráfico em M15, certo? Você vai colocar o gráfico lá em M15. E aí você vai identificar o que está acontecendo em M15. Então, vamos supor que aqui você identificou uma lateralização em M15. Beleza. Isso é uma visão macro. Uma visão micro, o gráfico está em uma tendência de alta aqui. Vamos trazer isso para M5. Chega lá em M5, beleza, o gráfico até está numa tendênciazinha, porém, no momento ali, no dia, né, mais próximo, no horário mais próximo, também está lateralizado. Beleza? Aí você vai pegar essa lateralização em M5, ó, M15, M5, e aí você vai trazer isso daqui para M1. E se também estiver lateralizado, significa que você pode utilizar suporte e resistência, porque o gráfico está lateralizado. Para isso existiu 3 confirmações, em M5, em M15, em M5 e M1. Ou seja, significa que está funcionando muito bem o quê? Suporte e resistência, tá? Existem estratégias um pouco mais profissionais, que é a seguinte. Aqui estamos em M15, tá? Isso aqui também pode acontecer em M5. Aí, em M15 ou M5, você determina aqui um topo. Em M5 e M15 você determinou um topo. Concorda comigo que em M1, quando você for operar, porque aqui eu estou ensinando você a operar em M1, tá?
Você vai colocar as velinhas em M15 ou M5, vai determinar um topo. Um topo é uma resistência e um fundo é um suporte, tá? Então, você determinou um topo. Quando o gráfico estiver chegando, então você vai colocar em M15, marca esse topo, vai para M1 e aguarda o gráfico chegar nessa região. Chegou na região que é uma resistência, que é um topo. Chama topo porque é como se fosse o topo de um precipício, vai. Por que um precipício? Um precipício ele é alto, é difícil de chegar. Concorda comigo que M15 são várias velas de M1, e se o gráfico bateu aqui uma vez, duas vezes, e não se manteve, não subiu, enfim, significa que esse topo não é um topo muito forte, não é um topo muito interessante para você entrar aqui o quê? Vendido. Você não concorda comigo? Exatamente. Então, a mesma coisa aqui embaixo, olha só. Foram várias velas de M1 para o gráfico chegar aqui, e aí você compra, e o gráfico sobe. Então assim, essa estratégia é uma estratégia um pouco mais avançada, tá? Eu resolvi deixar ela pro final, porque é uma estratégia muito assertiva, porém muito avançada. Como vocês viram, certamente muitas pessoas vão ter dificuldade de entender isso daqui. Mas é estudar e aplicação, é estudar e aplicação, estudar e aplicação. Só assim, e volta o vídeo, assiste de novo, entenda, engole o material, de fato, estude, dê o seu melhor. Não adianta se você fizer pelas coxas, tem que fazer o seu melhor, tem que entender que através dos estudos você pode chegar onde você tanto deseja. Não adianta imaginar que vai ser do dia para a noite e que é algo mágico, porque não é. Eu estudei muito, conheço muitas pessoas que estudaram muito e mesmo assim ainda não conseguem, estão quase, porém faz parte, tá? Se fosse fácil todo mundo faria, se fosse fácil todo mundo ganhava, mas 1% é o que está ganhando. Tá? Então, se você quer fazer parte do 1%, dê o seu melhor. Vou ensinar para você aqui agora algumas outras estratégias que tem que ser utilizada, tá? São estratégias que você pode explorar, quem sabe você goste, como eu disse, não é questão de você aplicar tudo, é questão de o que você se sente confortável, o que melhor você se adequa, tá? Que é o famoso Soros, né? Eu não vou entrar e explicar para você o que é Soros, quem foi Soros e taraná, mas entenda que Soros é um cara que ele foi totalmente contra todo o país dele, tá? Toda a visão do país ele foi totalmente contra, e do dia para a noite ele virou um bilionário. Ele é um super, ultra, mega investidor, ele é levado como referência, uma das maiores referências dentro do mercado de finanças. Então, ele é um cara fodástico, entenda isso. E ele tem algumas estratégias que é utilizada no day trader, principalmente em opções binárias. Que é o seguinte, o que é o Soros? O Soros é basicamente você utilizar um modelo de estratégia onde você consegue alavancar um pequeno valor, tá? Claro que você tem que ter uma alta assertividade, mas você consegue alavancar um pequeno valor, alavancar assim numa porcentagem muito alta. Só que você tem que ter uma boa estratégia operacional. Por isso que para você partir para fazer um Soros, tá? O Soros é uma técnica, tá? Não vamos chamar ela de estratégia, senão vocês vão confundir com análise gráfica. Não tem nada a ver com análise gráfica. É uma técnica que você pode utilizar junto à análise gráfica. Vamos supor que você pegue suporte e resistência como a sua estratégia operacional. E você pegue Soros como uma técnica de gerenciamento, tá? Ao invés de você dar entradas fixas com determinado valor, você vai aplicar o Soros. O que é o Soros? Soros é basicamente você tem lá uma banca de R$1.000 e aí você pega dessa banca R$50 e você aplica esses R$50. E aí você ganha. Eu vou jogar alguns números aqui, porque na verdade quando você ganha, se você entra com 50 e você acerta a ordem, você não ganha mais 50, você ganha tipo 45 ou sei lá, você ganha 37, depende do payout daquele horário. Então, vou colocar alguns números aqui, não vou fazer muito cálculo, mas olha só. Aí você entra com 50, você ganha. Então, você ganha 50 mais um número. Aí você vai para 89, vai. Aí você entra com 89 e aí você ganha. E aí você vai para 154. Aí você entra com 154 e aí você ganha. E aí você vai para 306. E aí você entra com 306 e você ganha. E aí você vai para 500
585. Ou seja, você estava com uma banca de 1.000, você simplesmente utilizou 50 reais dessa banca. E você foi dobrando, conforme você vai ganhando, você soma e entra, soma e entra, soma e entra, e você conseguiu levar a sua banca de 1.000 para 1.585, iniciando simplesmente com o valor de 50 reais, tá? Iniciando simplesmente com o valor de 50 reais. Olha que loucura. Só que, se você perde aqui, perdeu 585 reais. Não necessariamente. Na verdade, você perdeu 50 reais. Aí, existem pessoas que fazem o seguinte. Pega uma banca de 1.000 reais, divide ela por 5. Aí, você tem... Ou melhor, vamos dividir ela por 10. Divide essa banca por 10, certo? Divide a sua banquinha por 10. E aí, você tem 100 reais. Você tem 10 tentativas de 100 reais, tá? Então, você tem lá 100, 100, 100, 100, 100, 100 e por aí vai, até 10. O que as pessoas fazem, tá? Eu já vi pessoas fazerem, eu já fiz isso, funciona, mas tem que ter uma boa estratégia operacional. Ele tenta com 100 reais, ele vai tentar cada vez levar uma banca para 1.000 reais. Então ele tenta aqui, vai até um valor, perde. Tenta aqui, vai até um valor, perde. Tenta aqui, vai até um valor, perde. Tenta aqui, consegue, levou para 1.000 reais. Beleza. Tenta aqui, vai até um valor, perde. Tenta aqui, vai até um valor, consegue. Beleza. E vai tentando, e vai tentando, e vai tentando, perde, perde, perde. A maioria das vezes, a pessoa perdeu. Mas teve duas que ela ganhou. Ela iniciou uma banca de 1.000. Ela levou essa banca, olha só, ela conseguiu 2 vezes. Ou seja, ela saiu com 2.000 no bolso. Porque de 10 vezes, 2 vezes ela conseguiu. Mas para isso daqui, galera, como eu disse, eu tô aqui para te passar dicas, informações, conhecimento. Isso daqui é para um trader que já tem uma boa estratégia operacional e já tem um bom conhecimento de gráfico. Porque você pode simplesmente perder nas 10 vezes. Isso não é difícil, tá? Não é difícil. Muito pelo contrário, é muito fácil, inclusive, tá? Mas para você entender que o Soros é algo muito interessante, algo muito inteligente, tá? Então, pessoas fazem desse formato ou aplicam um pequeno capital todos os dias, tá? 50 reais, vai alavancando. Eu tenho várias alavancagens, tenho alavancagem alavancagens pequenas, né, que a galera mais gosta, porque é a realidade da maioria das pessoas. Então tem uma alavancagem de 20 reais, se não me engano, para 500 reais, 50 reais para 500 reais. Tenho várias alavancagens aí no Instagram, no YouTube, e é bem interessante. Mas tem que ter um feeling bom de mercado. Então esse é o famoso Soros. Tem que saber aplicar para não afundar a sua banca. Temos também uma outra estratégia, uma outra técnica que se chama martingale, tá? O martingale, ele é basicamente, também não vou entrar muito para explicar para vocês o que é o martingale, blá blá blá. Eu vou direto ao ponto. Lembra que eu falei para você que eu iria ensinar para você estratégias operacionais, gráfica, estratégias operacionais gráfica, ou seja, análise gráfica, price action, beleza. O martingale também pode fazer parte da análise gráfica, porém ele é muito mais utilizado na análise probabilística, tá? Ó, probabilística. Gráfica também, vamos colocar aqui gráfica também. Como que funciona? O gráfico, vamos falar para gráfica, já que vocês conhecem suporte e resistência, ó. Suporte e resistência. Para quem está aplicando suporte e resistência, sabe que às vezes o gráfico sobe só mais uma velinha e depois desce. Luan, isso daqui é um rompimento? Não. Existe um negócio que se chama zona de resistência, que é toda essa zona aqui, ó, taxa de resistência. E aqui é a taxa de suporte. Isso daqui, na verdade, tem um nome, né? Que é o range de resistência e é o range de suporte. O que é o range de resistência e range de suporte? É basicamente a zona onde o gráfico provavelmente vai entrar, vai brincar, e depois ele vai subir, vai entrar, vai brincar, depois vai descer. E isso acontece muito. O gráfico, ele não é bonitinho assim, olha só. Bate na resistência e desce, bate no suporte e desce. Não! Ele é assim, ó. Aqui tem um suporte
e aqui tem uma resistência. Por isso que leitura de gráfico é importante, você consegue identificar quando vai existir um rompimento daquela zona. Mas olha só, presta atenção. Resistência, resistência, ó, resistência, certo? Ó, suporte, suporte, certo? O martingale, onde ele seria aplicado aqui? Você conseguiu identificar, vou fazer um outro aqui. Suporte e resistência, certo? Ó, aqui tem uma resistência. O gráfico, ele veio aqui, encostou, você vende. Aí ele sobe mais um pouquinho. Aí você perde, aí abre outra vela. Aí ele desce. Ou seja, você perdeu a oportunidade. Não é porque você errou a resistência, é porque você não entrou na vela certa. O martingale é simplesmente quando você pega o valor que você entrou. Então se você entrou com R$2 e perdeu esses R$2, e é uma zona boa de entrada que você sabe que vai ter uma queda, você vai entrar agora com 5. Se você acertar, que eu disse pra você, a primeira vela dá errado, a segunda desce, você acertou. Você recupera os 2 perdidos e ainda tem 3. Na verdade, em cima do payout vai ser, sei lá, 2, alguma coisa. Ou seja, você recupera e ainda tem ganho. E você pode fazer isso infinitamente. Claro que aí você vai ter que ter dinheiro infinitamente, né? Você vai dobrando o valor. Só que a dica que eu te dou é tomar muito cuidado com o martingale, porque mal utilizado é quebra de banca na certa. Porque tem pessoas que ficam viciadas em martingale e fica dobrando até uma hora que não acontece o que a pessoa quer e acaba quebrando a banca. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Martingale tem que saber utilizar. O martingale é diferente dos soros. Os soros você vai acertando e vai dobrando. O martingale você vai errando e você vai dobrando, entenderam? É diferente, é bem diferente inclusive. Por quê? Quando você acerta daí, você consegue recuperar toda a sua perda e não só isso, como você consegue ainda sair lucrando. Então, isso daqui em análise gráfica. Análise probabilística. Em análise probabilística, olha só, probabilidade. Em análise probabilística, como que se aplica o martingale? Existe uma estratégia que se chama MHI. Como que usa o MHI, Luan? Simples. Você vai no gráfico, coloca em M1. Aí, colocando em M1, na parte inferior do gráfico, tem também o tempo. Você vai colocar em M15. E aí vai aparecer um negócio que se chama quadrante, né? Que é isso daqui, ó. Vai aparecer uns negócios assim. E dentro de cada quadrante existem 5 velas. Existem 5 velas, tá? Então, aí o gráfico vem daqui de trás. Aí tem os quadrantes, tá? Dentro desse quadrante existem 5 velas. Você vai analisar a minoria. Qual que é a minoria das últimas 5 velas? Não é verde. Verde significa o que no mercado? Touro. Touro significa o quê? Compra. Ou seja, quando der os 31 segundos no gráfico, né, você vai analisar. Essa vela vai abrir. E aí quando aparecer para você lá, quando abrir essa vela, você vai esperar, finalizar, vai abrir para a próxima vela. Na hora que lá no time frame do gráfico der 31 segundos naquela partezinha de cima, né, fica um negocinho assim, ó. Assim, para baixo. Não lembro se é pontilhado, mas enfim, na hora que der 31 segundos, você tem que entrar aqui no ponto 0 da vela comprado. Por que comprado? Porque exatamente nesse ponto o gráfico tende a subir. Por quê? É uma questão probabilística. Probabilidade, para quem conhece matemática, sabe que é algo, cara, maravilhoso, tá? Existe um negócio onde um cara fez lá uns testes, né? Que ele fala que se ele jogar durante 7 vezes uma moeda para cima, 7 vezes, existe a probabilidade de uma dessas 7 vezes cair, tipo, cara. Repetir o lado da moeda uma dessas vezes aqui. Então a probabilidade para matemática, quem conhece, sabe que é algo muito sério. Aqui, ó, eu pintei de vermelho, mas não é vermelho, né? É verde. Mas, Luan, isso de fato funciona? Sim, funciona. Mas e se a vela descer e ficar vermelha? Ó, aqui é verde, tá, galera? Eu ramelei aqui, ó. Verde. E se a vela descer e ficar vermelha? É aí que você entra com o martingale.
nos próximos 30 segundos, você novamente compra. E aí você vai, deu vermelha? Compra de novo. E o que você faz? Você vai dobrando os valores. Assim, olha só. Você entra com 2, perdeu, entra com 5, perdeu, entra com 10, perdeu, entra com 22, perdeu. Ou seja, se você ganha, tipo aqui, ó, o próximo seria tipo 45. Se você ganha, você recupera aqui, 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 aqui e ainda sai com lucro no bolso. Então, o martingale, ele é basicamente a recuperação de perdas por um fator normal. Um fator normal, porque o gráfico, ele é imprevisível. Então, ele pode dar uma vela vermelha aqui, várias velas vermelhas, e depois vir uma vela verde. Só que a probabilidade de vir uma verde é maior. Por quê? Porque dentro do quadrante de 5 velas já existiu a maioria vermelha. A chance agora é que venha uma vela verde. Então, o MHI é sim utilizado muito o martingale. Na verdade, o martingale é atrelado ao MHI, justamente porque é uma técnica, né, que você tem que utilizar dentro dessa probabilidade, porque existe a chance da vela vir de outra cor. Tá? Eu já fui muito consistente nessa MHI. Hoje não utilizo tanto. Utilizo mais price action. Como eu disse para vocês, o gráfico é imprevisível. O gráfico ele é cíclico. Ele tende a mudar suas movimentações a longo prazo. Tá? Outra coisa que vocês têm que saber, gerenciamento. Tá? A importância dessa técnica aqui, ó. Gerenciamento. Tá? O gerenciamento é algo de suma importância na sua vida. Para quem opera opções binárias e não tem um gerenciamento, não é uma pessoa consistente. E ganha dinheiro, ela é sortuda até aquele momento, mas ela vai ter uma grande queda. O gerenciamento é basicamente você gerenciar sua banca. Um gestor é algo muito sério. O gestor de uma empresa, ele controla os riscos daquela empresa. Ele controla, ele sabe quando a empresa pode dar um pepino, quando algo acontecer. Ele basicamente está controlando. Então você tem que ser uma pessoa profissional. A partir do momento que você fala, eu quero ser trader, você deve se imaginar o melhor dos melhores profissionais. Você tem que se tornar um profissional. E tem que encarar tudo da melhor forma. Existe um negócio que se chama tripé da consistência, que é basicamente estratégia operacional, gerenciamento e psicológico. Estratégia operacional, já mostrei várias para vocês. Gerenciamento, vou te explicar aqui agora. E psicológico é que iremos falar um pouquinho mais para frente. O gerenciamento é algo de suma importância. Se você não tem gerenciamento, você não é alguém consistente. Você é uma pessoa sortuda. Simplesmente está no mercado e nunca vai conseguir a consistência. Nunca. Não tem gerenciamento, nunca vai conseguir a consistência. Gerenciamento é algo muito sério. Olha só, se você tem uma banca de 1000, entenda que você pode alavancar ela para quantos você quiser. Mas você tem que ter uma meta de ganho, meta de ganho, e uma meta de perda. Probabilidade com análise gráfica. Você deve levar em consideração porcentagens. Então vamos supor que para uma banca de 1000 você está disposto, por isso que eu falo, não é um mercado exato. Eu não vou falar para você quantos você tem que ganhar, quantos você tem que perder. Quantos eu estou disposto a ganhar e perder? Qual que é o valor de banca que eu estou disposto a perder? Porque é um mercado extremamente agressivo de alto risco. Colocou a banca, beleza, agora é fazer um gerenciamento. Quantos estou disposto a ganhar e quanto eu estou disposto a perder? Ah, eu quero ganhar dessa banca 10%. Ah, eu estou disposto a perder dessa banca 5%. E aí que tá o segredo. Você vai respeitar isso aqui à risca. Bateu 10% de ganho, o seu dia tá feito, você sai do gráfico. Bateu 5% de perda, infelizmente, você tá feito, saiu do gráfico. Sabe por quê? Sabe o que eu acabei de te ensinar? Estratégia operacional. Lembra que eu falei que ela mais dá certo do que errado? Claro que pode ter um mês ruim, mas lembra que eu falei que mais dá certo do que dá errado? A longo prazo é para ser mais ou menos assim. Primeiro dia você ganhou, segundo dia ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, perdeu. E aí dentro de um mês, a longo prazo, ser trader, galera, não é hoje. Ah, eu perdi hoje, nossa, eu sou o pior. Não. Ser trader é pensar a longo prazo, é 30 dias. No final dos 30 dias, você olhar lá e você estar positivo porque você seguiu o gerenciamento. Isso daqui é uma das coisas mais importantes. A estratégia é a mais fácil. O gerenciamento é o mais importante e é o que as pessoas não seguem. E não seguem porque não tem psicológico. E é o que a gente vai aprender no próximo vídeo. Então, gerenciamento tem que fazer.
Faça um gerenciamento, cola do lado da tela do computador, cola na parede, cola no teto. Leve muito em consideração isso daqui. Imagine as contas que você tem para pagar, imagine o que você tem para realizar, quais são os seus sonhos, seus desejos, seus objetivos. Entenda que se você não seguir o gerenciamento, você não vai conseguir alcançar. E muito pelo contrário, você pode quebrar a sua banca. Porque o cara, ele fica naquela de recuperar. Ah, perdi 5%, mas espera, eu preciso fazer 10%. Vou tentar recuperar, e perde mais 5%. Quando vai ver, quebrou a banca, ele entra, faz o all-in, entra com a banca toda e quebra a banca. Então tem sim que ter gerenciamento. Gerenciamento é uma das coisas mais importantes para um trader. É sim algo de suma importância. Não tem gerenciamento, entenda, não tem consistência. Coloca isso na sua cabeça. Não tem gerenciamento, não tem consistência. Então sim, você tem que ter uma meta de perda e uma meta de ganho. Se não tem, é não consistência. Então, mude a sua visão. Procure ser um trader profissional e isso determina do quê? De você aplicar o que eu acabei de te passar, de você fazer o que deve ser feito. Se você for montar lá uma folha de gerenciamento, eu falo para você, eu não digo para você montar um Excel. Uma folha, coloca lá, valor da banca, meta de ganho, meta de perda, quantas sessões por dia eu vou operar, o que eu não posso fazer no gráfico, o que eu posso fazer, contas para pagar, sonhos. Isso aqui é um gerenciamento. Por quê? Porque você tem um objetivo. Você sabe o porquê você tem que seguir o gerenciamento. O problema das pessoas é que elas fazem o gerenciamento, mas elas não seguem, porque elas não têm psicológico. Começa a perder, bate uma angústia, elas não conseguem seguir. Então no próximo vídeo eu vou ensinar vocês o quê? A seguir gerenciamento, o porquê você deve seguir e como você pode driblar o seu psicológico, a sua mentalidade, como você pode cuidar melhor, né, do seu psicológico, do seu emocional, para você de fato seguir o gerenciamento, que é algo muito difícil. Mas se não feito, não tem ganho, não tem sucesso dentro do trader. E se você quer ser um trader de sucesso, nada mais justo do que você fazer o que deve ser feito. Seguir o gerenciamento, aplicar as estratégias operacionais, fazer uma boa leitura de gráfico, se dedicar, estudar e fazer acontecer. Quer ser um bom trader? Não vai ser fácil. Vocês viram? Isso daqui ainda é um básico. Tem muita coisa que dá para ensinar, muita coisa para falar, mas se você não sabe o básico, você não sabe nada. Não adianta partir para o profissional, para a parte mais... Não, se não sabe o básico, não sabe nada. E aí, deixo uma mensagem para vocês. Apliquem tudo que eu estou ensinando. Tudo, aplica tudo. Aplica tudo, faz um gerenciamento. Não entendeu sobre os Soros, não entendeu sobre o martingale, não entendeu sobre uma estratégia, aplica a estratégia primeiro. Faça a sua parte, que eu estou aqui para poder te ajudar, te auxiliar. Lembrando, depende de você. Bora estudar.